fio está para trás, mas a gente não vai obedecer o que o tricô está nos dizendo aqui, ó. O que o tecido está nos dizendo. A gente vai trazer o fio para frente. E nós vamos desobedecer a ordem. A ordem seria fio para trás, a gente trouxe o fio para frente. E nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na aula 2. Então, passamos o fio, fazemos o ponto, tiramos da agulha. Colocamos a agulha pela frente, buscamos o fio, levantamos ele, passamos por dentro. Toda essa carreira vai ser assim também. O que nós estamos fazendo, a gente chama de cordão de tricô. O cordão de tricô, ele é formado quando a gente faz a peça pelo avesso e pelo direito, da mesma forma, sempre o fio para frente. Então, ó, a agulha para frente da outra aqui, ó, a direita tá na frente da esquerda, levanto o fio, passo por dentro, tiro da agulha, fio na frente, levanto o ponto, passo por dentro, escorrego. E assim eu vou fazendo. Toda a carreira. Essa é a segunda carreira, né? É a segunda vez que nós estamos esvaziando uma agulha, enchendo a outra. Isso também você pode anotar no seu caderno. Que quando o fio está na frente da agulha esquerda, a gente faz o ponto tricô. 3 últimos pontinhos. Levanto o fio, passo por dentro, tiro da agulha. E o último ponto, pela frente da esquerda, levanto a agulha, passo por dentro, levo o ponto lá para o meio da agulha e enchi a outra agulha. Aproximar um pouquinho. Ó. Ficaram aquelas bolinhas que eu mostrei para vocês. Embaixo aqui, ó, ficou o ponto meia ou ponto Gerce. E aqui do outro lado, já se formou um cordão inteiro, ou seja, uma ondinha inteira, ó, bolinha em cima, bolinha embaixo, bolinha em cima, bolinha embaixo. Então, aqui nós já temos um cordão. E esse um cordão foi feito em 2 carreiras. Uma carreira a gente encheu, né? E depois a gente virou a agulha e nós enchemos a agulha novamente. Então, a cada cordão, para a gente realizar, a gente precisa fazer 2 carreiras. Então, a gente vai fazer novamente. Ó, o fio vai ficar para trás, quando a gente termina esse ponto, o fio fica para trás, mas a gente vai desobedecer, a gente vai trazer o fio para frente. Quando a gente traz o fio para frente, não é por cima da agulha, ok? A gente não vai fazer isso aqui. Nós fazemos por baixo, seguramos na mão esquerda. Pegamos a agulha e repetimos todo o processo. Fio para frente, levantamos, puxamos para a agulha direita e tiro o ponto.
e o último ponto. Grudadinho na agulha está a metade do cordão. E do outro lado, mais um cordão feitinho, ó. Então, de cada lado, ó, tem um cordão feito. No outro vai ter um cordão feito e o outro sendo iniciado, que está na agulha. Então, isso aqui, esse exercício, você vai fazer agora por quantas carreiras você desejar. Porque essa aqui é a primeira amostra que você está fazendo. Então, a gente vai devagar. Você vai fazer no seu tempo. Você vai voltar esse vídeo, essa aula, quantas vezes forem necessárias. E você vai pausar a cada movimento meu da agulha, caso você esteja se perdendo. Então, você vai trazer o fio para frente, segurou com a mão esquerda. Agulha na frente, fio por cima da agulha, tira o ponto, puxa ele, ó, dá uma tensão com a mão esquerda e puxa, ó. Traz ele para a pontinha e escorrega da agulha. Esse é o processo, ó. Fio, agulha na frente, ó. Agulha, eu puxo o fio, seguro, tensiono com a mão esquerda e passo ele aqui, ó. Dou uma soltadinha, ó. Solto totalmente ele, ó, ele tá solto aqui. Puxo da agulha. Aí agora eu posso ajustar ele aqui. E vou fazendo a minha quarta carreira. Ó. Aqui tem mais meio cordão sendo feito. E aqui nós já temos 2 cordões, um inteiro e outro inteiro. Tá aqui, ó. Cada cordãozinho aqui. 1 e 2. E aqui desse lado nós temos um inteiro e o outro sendo formado. Vamos fazer mais algumas carreiras? Eu faço aqui, você faz aí. Vamos formar 4 cordões. Aqui nós temos 1 e nós temos 2. E nós vamos formar mais 2. Lembrando, para cada cordão, a gente precisa de 2 carreiras. Então, como nós já temos 2 cordões, a gente já fez 4 carreiras. Por qual lado eu vou olhar? Vou dar uma dica. Esse fio aqui, ó, que tá penduradinho, que foi o que sobrou da colocação dos pontos na agulha, ele tem que estar aqui, ó, viradinho para o lado direito do nosso corpo. Se ele está aqui, ó, na minha mão direita, é o lado direito da peça, esse aqui. Se ele estivesse assim, ó, ele não estaria na minha mão direita, ele está na minha mão esquerda, ó. Então, esse aqui é o avesso do trabalho. E não é pelo avesso que nós vamos contar. Nós vamos contar pelo lado direito, quando esse fiozinho estiver na nossa mão direita. Então, para eu formar mais 2 cordões, totalizando 4, nós vamos precisar de 4 carreiras. O fiozinho de sobra está na minha mão direita, eu estou no lado direito do trabalho. E nós temos aqui um cordão, a valetinha. 2 cordões, a valetinha. Ó, se eu for abrir, dá para ver. 3 cordões, a valetinha. E o último cordão. Pode ver, ó, que o último cordão, ele não fica grudado na agulha, ó. Tem uma valetinha ali, ó. Tem os pontos meia ali.
E assim a gente aprendeu os cordões de tricô a partir da técnica do ponto tricô, que o ponto tricô é sempre feito pela frente. Então, aqui nós temos o primeiro ponto que a gente aprendeu no tricô, então, que são os cordões de tricô.